de experiência de compliance no Brasil, né, para depois tentar dialogar um pouquinho mais, de forma um pouco mais sofisticada, com a noção de controle social dos negócios, buscar a convergência entre controle social formal e controle social informal, e é ali que onde se especializam as teses sobre compliance, né, e tentar fechar com um pouco de, quem sabe, uma agenda comum de colaboração científica, em torno de duas noções que eu venho explorando aqui no Brasil, que é a vitimologia corporativa, de um lado, e a justiça de transição corporativa do outro, né? Quais são assim, as formas de se estender o uso dos recursos de compliance para além de lavagem e corrupção e tentar, de alguma forma, alcançar algum tipo de parâmetro também de concreção no que diz respeito aos direitos humanos. Muito bem. O que me fascinou logo de início, né, além da nossa extraordinária ignorância olímpica aqui no Brasil em relação à história da África, à sociedade africana, né, reconhecendo isso, fazendo o meu meia-culpa, eu facilmente disserto sobre o modelo americano, sobre a história dos Estados Unidos, eu não tenho dificuldade sobre a história da Europa para discutir o direito comparado europeu em detalhes, ao passo que eu tenho que sim reconhecer como pressuposto dessa minha fala a minha ignorância em relação a Angola e a África. O que impressiona logo na primeira mirada, né, é a riqueza de recursos naturais, né, como nós nos irmanamos em ser países que, ao mesmo tempo, somos tão ricos, né, em recursos naturais e, ao mesmo tempo, essa riqueza dialoga com extrema pobreza e desigualdade social. Né? É curioso como ler sobre Angola é ler sobre o Brasil. Né? O que se discute é o uso de royalties do petróleo, o que se discute é a gestão dos diamantes, o que se discute são os problemas de contratação pública, sobretudo no âmbito da construção civil. Quer dizer, é incrível como ler sobre Angola é um DT fábula narrator, a fábula fala de ti. Né? Me impressionou que, mesmo após o histórico tão recente de guerras civis na África, né, a população carcerária é tão elevada. Eu, como um criminólogo, como estudioso do sistema de justiça criminal, né, me espantei com a superpopulação angolana, né, quer dizer, um país de 30 milhões, aproximados 30 milhões de habitantes, uma população carcerária de 26 mil pessoas. Quer dizer, os números são bastante expressivos, né? No Brasil, nós somos aproximados 200 milhões de habitantes, pouco mais de 820 mil pessoas presas. Né? Quer dizer, são números gritantes, a forma como nós exercemos o controle social formal, né, para controle e contenção de marginalidade, de pobreza, com alto foco em criminalidade patrimonial, né, e crime organizado. Ao mesmo tempo que o nosso sistema de justiça criminal diz muito pouco quando nós olhamos para a criminalidade de colarinho branco, quando nós pensamos em lavagem, em sonegação, e ainda mais delicado, quando nós olhamos para o próprio crime corporativo. Né? Vejam, a expressão da desigualdade no Brasil chega aos números gritantes de 15 milhões de pessoas já na faixa de pobreza extrema, ao mesmo tempo em que, como pressuposto de qualquer diálogo minimamente sério que nós venhamos a ter sobre ética nos negócios entre nós devemos primeiro fazer o acerto de contas com a falta de governança na riqueza extraordinária dos nossos recursos naturais. Pressuposto do diálogo sobre integridade e sociedade entre nós é revisão profunda das estruturas de governança na exploração dos recursos naturais e nas contratações públicas. Né? Me impressionou, dialogava sobre isso com o Virgílio, Carlos e Laurindo ainda antes de iniciarmos aqui o nosso diálogo, como se reproduz a via colonial, tanto no Brasil quanto na Angola, a partir, sobretudo, da centralidade geopolítica do petróleo. Né? Eu me informei sobre o enclave de Cabinda, 65% basicamente do petróleo angolano está ali e são as regiões de maior conflito. Conflitos que também se refletem na forma como nós somos estigmatizados, Brasil e Angola, né, pelas agências internacionais. A Angola é dos países mais corruptos do planeta, 146ª posição. O Brasil é uma das chagas do sul global, 106ª posição, conforme os dados da Transparência Internacional. O que significam esses dados? De profunda estigmatização. Eu tenho eles aqui, se alguém quiser discutir em detalhes. Né? Quem são os primeiros?
Noruega, Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia. Mas olha para os escândalos corporativos. De onde é que eles vêm? Como se essas grandes multinacionais não estivessem elas próprias, não só produzindo a sofisticação dos escândalos corporativos, como fazendo delas um produto de exportação para os nossos países. Essas percepções de corrupção são extremamente justas com a própria forma como se expressa a corrupção empresarial no mundo hoje. Como se o modelo norte-americano, ou o modelo alemão, ou mesmo o modelo sueco, né, trouxessem sociedades moralmente superiores às nossas próprias sociedades. Né? Isso é uma tremenda injustiça, é uma injustiça que não é só epistêmica, não traz apenas seletividade e estigmatização, mas, sobretudo, move investimentos internacionais. Né? E faz com que os nossos países acabam tendo cada vez mais profundos problemas de desigualdade social e concentração de renda. Sem isso, não dá para a gente pensar em ética nos negócios. Sem esse acerto de contas básico, não dá para a gente começar a pensar em algo que seja minimamente autêntico e original a respeito de Brasil e Angola. Né? Como se não fosse, e aí fazendo uma meia-culpa às multilatinas e, sobretudo, às campeãs nacionais brasileiras, como se não houvesse sido a própria... vocês conhecem o caso como o caso Odebrecht, né? Mas para nós aqui no Brasil a gente costuma chamar de Lava Jato. Né? Então, se por algum ato falho eu falar Lava Jato e não Odebrecht, enfim, por favor, me entendam. Né? Como se não fosse esse esquema fraudulento, os contratos públicos viciados, favorecidos por políticos de alto escalão, como se não fosse isso a trazer o principal problema para nós. Como se o fato de suportarmos instituições tão instáveis, do ponto de vista de law enforcement, de aplicação da lei, como se conviver com uma política regulatória tão frágil, né? Ou com captura regulatória de 6, 7 décadas, né? Nós que experimentamos de forma tão recente regimes autoritários e ditatoriais, não vulnerassem as nossas estruturas de mercado e as nossas redes contratuais. E, sobretudo, a nossa cadeia de produção. A esmagadora maioria das empresas não tem essa propensão a práticas ilícitas. Não obstante, na maioria dos casos, elas simplesmente não encontram condições de participar de outras estruturas de mercado. Elas são submetidas por relações de dependência, né, a entrar em esquemas viciados. Né? Um pesquisador, Matias Alencastro, utilizou uma expressão muito inteligente chamada de empresas de confiança. Né? São as empresas de confiança daqueles que estão à frente do alto escalão da política. Depois eu li os relatórios do Departamento de Estado norte-americano, né, em 2002, que foi justamente o ano em que da abertura da guerra civil aí entre vocês, né? Ele vai dizer assim, olha o relatório, né? A grande obviedade, né? Existe uma enorme concentração numa pequena elite, né? Que utiliza de uma política, de uma posição política para enriquecimento. Esse é o problema da corrupção em Angola. Os 7 mais ricos da Angola ocupam cargos de alto escalão no governo, etc, etc. Agora, como é que nós então partimos para estruturar um novo modelo, né, de prevenção à corrupção e promoção do desenvolvimento socioeconômico? Por meio da utilização de leis extraterritoriais. Eu assumo a minha ignorância, né, quando eu falo sobre a aplicação do FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, que é a legislação norte-americana de alcance extraterritorial. Eu sempre olho com os olhos de brasileiro, né? Eu sempre vejo os escândalos brasileiros, eu sempre vejo com os olhos brasileiros a noção dos BRICS, né? E aí eu vejo que estão ali como foco dessas atuações da FCPA, Brasil, Rússia, Índia e China, utilizando-se dessa retórica de combate à corrupção para promover desenvolvimento para fins de dominação estratégica de mercados emergentes. Né? Só que eu fui procurar a posição da Angola. E qual não foi minha surpresa que após os países Brasil, Rússia, Índia e China, né, eu tenho apenas a Indonésia à frente da Angola. E o que é mais assustador, qual é o tipo de aplicação da FCPA na Angola? Além de oil and gas, né, além da indústria do petróleo, eu tenho ali alimentação e saúde, né, são as coisas mais básicas
que afetam os nossos níveis de desigualdade social. Agora, qual é o fundamento de legitimidade? De vir uma autoridade internacional, norte-americana, né, para aplicar a sua lei aqui entre nós, no Brasil ou na Angola, e ficar com parte desse dinheiro. Quem está falando aqui é um brasileiro que conviveu há 2 anos com um acordo firmado da nossa principal indústria de óleo e gás, né, a Petrobras. Vejam o tamanho da centralidade da Petrobras na América Latina. 13% de todos os contratos diretos da América Latina são com a Petrobras. Centralidade dela em toda a cadeia de produção latino-americana, não só brasileira. Um acordo de 850 milhões de dólares americanos. 850 milhões de dólares foi aquilo que nós pagamos num acordo com as autoridades americanas. Deste acordo, 20% fica diretamente com as autoridades. E aí 80% seria repassado, retransmitido para o Brasil. Onde é que estão esses 80%? Ah, não, vai ser um fundo para o Ministério Público, para os nossos órgãos fiscalizadores. Mas eles têm legitimidade para formular políticas públicas a partir disso? Não. Né? O Laurindo conhece a Unicamp, esse fundo teria mais dinheiro que a própria Unicamp, poderosa Universidade de Campinas. Né? Ah, não, agora esse fundo a gente vai utilizar para o desflorestamento na Amazônia. Ah, não, agora a gente vai usar para a pandemia. Quer dizer, nós padecemos de um déficit básico de transparência, publicidade e exercício de controle sobre essa verba, que é da Petrobras, uma sociedade de economia mista, cujo capital social, portanto, pertence a nós, aos brasileiros. Né? E a mesmíssima situação, quer dizer, Angola é um protagonista como alvo de ações do FCPA norte-americano. Né? Foi um espanto, para mim foi uma grande revelação fazer esse tipo de estudo. Por quê? Qual é o fundamento de legitimidade desta prevenção à corrupção internacional para promover desenvolvimento socioeconômico, quando essas autoridades ficam com parcela significativa desse dinheiro? Quando essas autoridades, na verdade, acabam se utilizando de toda essa poderosa retórica para controle estratégico de países emergentes ou de mercados que produzem petróleo. Muito bem. O exercício do controle social dos negócios, ele tem que ser pensado a partir da combinação entre controle social formal e controle social informal. O controle social formal, que se exerce a partir das estruturas do sistema de justiça, desde a polícia até o judiciário, ele tem uma série de mecanismos que, em tese, são escalonados. Eu começo com estratégias de diálogo, de restauração, aí que vem as teses de justiça restaurativa, de mediação, eu notifico as instâncias administrativas, eu levo isso ao plano das indenizações, eu acresço ao nível do exercício do direito penal, até o momento em que, para além da gravidade, eu tenho periculosidade e sigo com incapacitação. Né? Em tese, então, há esse escalonamento, né, do exercício do sistema de justiça e que implementa o controle social formal. Aí que vem uma série de equívocos. Né? Nós não temos esse escalonamento no Brasil, em primeiro lugar. 2, não dá para se pensar em direito administrativo sancionador no Brasil para fazer frente às empresas. Por algumas razões. Muito bonito. O direito penal não serve para as empresas, o direito penal vai servir lá para pequena delinquência patrimonial, para crime organizado, e aí para as empresas você usa o direito administrativo, menos soft. Desculpa, mais soft. Agora, o que é o direito administrativo sancionador no Brasil? Ele guarda enorme afinidade com as estruturas administrativas do nosso período militar, que é bem mais antigo que o de vocês, mas também é recente. Ele se encerra, a transição se dá em 1985. Essas mesmas estruturas podem ser muito mais gravosas para o ambiente empresarial, pode ter um impacto regulatório muito mais desastroso. Né? Quer dizer, as multas da lei anticorrupção brasileira, por exemplo, chegam a 60 milhões de reais, hoje aproximados 30 milhões de dólares americanos. Quer dizer, você arrebenta com a empresa. Né? Por outro lado, perde a sociedade a capacidade de endereçar um juízo moral de reprovação ao comportamento corporativo socialmente danoso, de dizer, nós não aceitamos a violência e a agressividade vindas do mundo corporativo. Essa capacidade de reprovação moral a gente perde.
E isso acaba levando as instituições, não só a ausência de um instrumento jurídico formal capaz de fazer frente às empresas, mas a obsessão da responsabilidade individual. É por isso que nós temos tantas teses orientadas à responsabilidade dos indivíduos dentro da empresa, ou mesmo a responsabilidade do compliance officer. O caso Odebrecht no Brasil, como nós chamamos de Operação Lava Jato, já são 178 dirigentes que foram submetidos à prisão preventiva. Mais de 16 presidentes ou ex-presidentes da República foram alvo da operação. E qual foi o impacto disso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qual foi o impacto disso em modificações substanciais das estruturas de governança no Brasil, das estruturas de mercado, das práticas ético-empresariais? Nenhum. Não há indicadores que me permitam avaliar o sucesso dessa operação em trazer melhorias significativas do padrão de compliance das empresas. Por isso que é um equívoco histórico, né? Essa métrica ela é fartamente produzida no âmbito da criminologia corporativa e eu estaria muito interessado em poder compartilhar com os senhores num segundo momento. Mas é só a partir do controle social formal certo, preciso, com instituições estáveis, que nós conseguimos articular práticas de compliance para além da fachada, para além do senso comum, para além daquilo que é window dressing, né? O mero uso cosmético delas, como se diz no Brasil, para inglês ver. Né? E daí a gente pode utilizar os recursos de compliance não apenas para apuração, detecção, apuração e reação às infrações socioeconômicas, mas também nós podemos utilizá-los para a restauração social pós-conflito. A gente pode utilizar isso, né, para restaurar a sociedade que foi vitimizada pela violência corporativa. Veja, Laurindo, Carlos, Virgílio, não quero dizer aqui que a responsabilidade penal da pessoa jurídica seria uma solução mágica para as coisas, muito pelo contrário. Vocês devem ter acompanhado em maior ou menor medida as tragédias socioambientais que nós vivenciamos ano passado e 2015 aqui no Brasil. O rompimento das barragens das mineradoras, né? Extensões de mais de 650 quilômetros quadrados de terra devastada. Os pequenos estados e os municípios são dependentes da própria atuação desta empresa ofensora. Então, eles não arrecadam mais. Se eles não têm condição de arrecadar impostos, como é que eles vão formar políticas públicas, formular políticas públicas básicas de reparação? Eu não estou nem dizendo em restauração social pós-conflito. O Estado não arrecada, o Estado é dependente da presença, da continuidade da atividade empresarial da própria mineradora. De tal forma que a vítima é obrigada a conviver com aquele que lhe ofendeu. Vítima e ofensor são postas numa situação de dependência, o que faz com que a responsabilidade penal da pessoa jurídica vá para muito além do mero efeito colateral, né, prejudicando o empregado da empresa e aquele contexto, o orçamento familiar que depende daquele emprego, mas vai para muito além disso numa relação delicada, imbricada, de dependência comunitária. De tal forma que o controle social formal das empresas deve estar articuladíssimo com o controle social informal. Não tem o compliance levado a sério se eu não tenho os instrumentos jurídicos consistentes o suficiente para lhes fazer valer. Né? Muito do que eu li sobre o caso angolano, né, os teóricos da ciência política, sobretudo, vão falar não apenas de problematic accountability, né, a prestação de contas problemática, né, mas de zero accountability, né, quer dizer, pela história recente da formação das instituições por aí. Muito bem, a nossa história também é recente, né, a Constituição brasileira atual é de 1988, também nós temos aí pouco mais de 3 décadas para isso, né, com o Ministério Público também pouco mais de 3 décadas. Agora, o aprendizado histórico está aí no fato de que o Ministério Público deve deixar de ser obsessivo em relação à criminalidade patrimonial, a crime organizado, e encontrar instrumentos de fazer frente ao comportamento corporativo socialmente danoso, 1 ou 2. Ele não pode veicular fanatismo moral. A intolerância em relação à corrupção, marco zero em relação às situações de lavagem de dinheiro e corrupção, etc., etc. Porque isso traz resultados negativos, como a reposição na sociedade brasileira de dinâmicas autoritárias.
né, esvaziamento da política com a reposição de dinâmicas autoritárias. Esse seria um aprendizado muito importante, muito bonito, né, assim, nesse intercâmbio, nessa colaboração científica entre Brasil e Angola, né, para as instituições de aplicação do padrão legislativo, da política regulatória angolana, não reproduzir o equívoco que foi essa operação Odebrecht no Brasil. Né? O sistema de justiça criminal não olha só para a corrupção, ele olha para crimes ambientais, né? A regressão regulatória no último ano e meio do Brasil segue o mesmo nível de regressão regulatória dos Estados Unidos, da linha do Trump, né? O atual governo federal brasileiro é bastante alinhado ao governo norte-americano, o pouco que existia do ponto de vista ambiental vem sofrendo regressão, né? Não é novidade para ninguém olhar o desflorestamento na Amazônia, tampouco é novidade para as pessoas que as principais mineradoras brasileiras são certificadas, foram as primeiras no mundo a serem certificadas do ponto de vista ambiental, ou do contrário, que o incremento, vizinho de vocês, né, no Congo, o incremento, o reforço punitivo das mineradoras na África, advindo sobretudo do Dodd-Frank Act norte-americano, que também é outra lei extraterritorial, causou sérios prejuízos ao próprio Congo, com fuga de investidores e criação de um ambiente de aversão ao risco. Naquela mesma linha da Transparency, o Brasil é corrupto, etc. Tal, né? Situações de injustiça fiscal, quer dizer, o Brasil vem numa linha de ausência de progressividade do ponto de vista fiscal, não há progressividade, não há justiça distributiva nesse âmbito, né? Causando ainda mais concentração de renda, ainda mais problemas nessa relação tão imbricada entre ética nos negócios e sociedade. Isso implica, claro, né, na muito tímida experiência histórica no Brasil. E eu gasto os meus últimos 5 minutos com ela. O ano de 2012 é um marco muito importante para nós, do ponto de vista dos programas de compliance. Até 2012, eu costumo chamar de proto-história dos programas de compliance no Brasil, ele era utilizado sobretudo em 2 âmbitos. No âmbito das infrações concorrenciais, as empresas chegavam nas nossas autoridades administrativas de defesa da concorrência e mostravam um papel, olha, eu tenho aqui um negócio aqui que chama compliance, então diminui a punibilidade para mim. Isso nunca foi levado muito a sério, né? Apenas um pequeno precedente, mas marginal, nessa história dos programas de compliance, e também no âmbito das instituições financeiras, né? O doutor Carlos e o doutor Virgílio seguramente vão falar sobre, né? As instituições financeiras sempre tiveram assim, programas de compliance, instrumentos de compliance, mas nunca olhando para o problema da legislação doméstica, para o problema da política regulatória local. Quer dizer, sempre uma necessidade de alinhamento da normativa internacional. Né? Quer dizer, compliance é lá uma burocracia que eu tenho ali implementada na instituição financeira, comunicação de operações suspeitas, porque eu tenho lá os acordos da Basileia, quer dizer, eu tenho uma série de compromissos na agenda das agências internacionais que eu tenho que cumprir, mas nada muito sério. Em 2012 nós temos uma nova lei de lavagem de dinheiro e começa o julgamento do caso do mensalão. Né? O mensalão envolvia o alto escalão político do governo Lula da Silva. Né? A partir dali existe um incremento da necessidade de comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Só que a nossa unidade de inteligência financeira até hoje não sabe muito bem qual é a utilidade dessas informações para o seu sistema de sanções. Os dados são bastante reveladores. Eu sei muito pouco sobre qual é a informação idônea e suficiente. Então, fica com aquele excesso de informações na unidade de inteligência financeira que ela não sabe processar aquilo. Essa é uma crítica que eu faço às unidades de inteligência financeira entre nós. E no mensalão, no julgamento lá do alto escalão do governo Lula da Silva, né? No primeiro dia de julgamento, o presidente da Suprema Corte Brasileira fez lá uma interpretação bastante automática, toda equivocada, mas ele conectou uma falha na comunicação de operação suspeita com uma participação punível em lavagem de dinheiro. Uau! Surge dali a grande febre. A indústria de compliance começa de fato no Brasil. Né? Desde uma perspectiva que eu chamei nos meus trabalhos, nos meus livros aqui, de perspectiva negativa, vale dizer, de negação do comportamento antissocial.
voltando os mecanismos de compliance para detecção, apuração e reação às infrações econômicas, um conceito negativo de compliance. Depois, em 2013, eu tenho a lei anticorrupção reproduzindo o mesmo conceito. Tá? Ela é regulamentada em 2015, né? Mas também sem trazer uma nova dimensão valorativa. De 2014 para frente, eu coloco outro marco ali, que é o conceito positivo. Porque começa ali a Operação Lava Jato, esse caso Odebrecht. E as empresas começam a se mobilizar no Brasil e a indústria de compliance se especializa para vender um outro produto, o produto da nova cultura organizacional no Brasil. Depois das operações policiais, o Brasil mudou, né? A cultura empresarial no Brasil mudou. O Law for Sale. Né? Eu, com o chapéu do criminólogo, né, eu venho acompanhando os indicadores de lá para cá e não há modificações substanciais. Essa nova cultura organizacional não passa de um produto sofisticado de mercado que se criou, né? Que no fim da história até tem um fundamento teórico. Né? Integridade não é sinônimo de compliance. Né? Nós não utilizamos compliance nas leis brasileiras por simples recusa ao anglicismo. Quer dizer, para mim não faz muita diferença, isso é meramente nominal, né? Mas integridade diz respeito a essa orientação valorativa, as diretrizes de valor. Compliance são os mecanismos, são os instrumentos que podem ou não expressar este valor de integridade. Mas muito bem, depois a indústria se especializa por uma nova retórica, o uso de novas tecnologias, fala-se hoje em inteligência artificial para compliance, quer dizer, mas até hoje eu nunca vi uma inteligência artificial que fosse de fato inteligência, que fosse artificial no ambiente empresarial brasileiro, muito menos uma demonstração clara e inequívoca que ele pode afetar o estudo da causa da criminalidade, crime causation, e o estudo incrementar as formas de detecção da criminalidade no Brasil. De pegar, por exemplo, os contextos de cartelização que tem 6, 7 décadas explorando ambientes regulatórios frágeis ou mesmo em captura regulatória. Detectar situações de uso ilegítimo dos programas de compliance, que nós conhecemos como over-compliance, como excesso de compliance. Né? As gigantes do mercado, curiosamente, que têm essa afinidade com as grandes operações policiais que estão em voga por aí, né? Elas vêm exigir das pequenas e médias empresas nacionais que aumentem os seus custos de transação para implementar programas de compliance. Agora, deixa eu fazer o que vocês fizeram nas últimas 6, 7 décadas, e aí a gente pode conversar sobre compliance. Né? Quer dizer, esse uso de compliance acaba sufocando pequenos e médios players, eliminando-os, portanto, das estruturas de mercado. Nós sabemos muito pouco sobre a vitimologia corporativa, sobre o estudo dos processos de vitimização da empresa, quem vitimiza, como é vitimizado, como as empresas podem ser vitimizadas, como se dá um ambiente de vitimização internamente à própria empresa, e sabemos menos ainda, né, sobre como fazer frente a essa continuidade histórica das mesmas empresas que estiveram como pivôs, para utilizar uma expressão do Dr. Virgílio, quando conversávamos antes da minha fala aqui, como pivôs do financiamento do regime autoritário no Brasil, e seguem com enorme protagonismo e muitas delas com enorme cumplicidade com as dinâmicas autoritárias entre nós. Não dá para falar em integridade nos negócios sem compromisso democrático inequívoco. Isso é o valor da ética dos negócios. Não dá para a gente falar de integridade sem que isso esteja vinculado ao próprio funcionamento das nossas sociedades. E falar da sociedade brasileira, eu fiquei fascinado porque fala muito da sociedade angolana. Estudar a história da Angola é, em grande medida, estudar a história do Brasil. Eu estaria muito interessado, com muita sinceridade, né, em seguir colaborando cientificamente com vocês e trazer alguma métrica objetiva, né, sobre como o uso dos recursos de compliance podem trazer modificações substanciais nas nossas estruturas de mercado, nas nossas redes contratuais e nas nossas práticas empresariais. Laurindo, muito obrigado pelo convite. Carlos e Virgílio também estendo aí os meus cumprimentos e o meu muito obrigado. Professor, nós é que agradecemos por a belíssima aula que o professor acabou de nos dar. Eu creio que vamos ainda conversar muito com o professor e vamos ter as portas da Multi Compliance estarão abertas para o professor para mais expansão e podermos aproveitar e beber muito dessa questão
do que o professor trouxe. Eu aqui fiquei com inúmeras questões, mas já separei, vou resumir em duas. Mas não vai ser feita agora, como disse, as questões vão ser feitas no chat. Como dizia o Virgílio, vamos tirar aqui o doutor, vamos trabalhar por tratar pelos nomes. Então, para não demorarmos mais e aproveitarmos esse debate, essa fala que foi muito boa, dar lugar ao Virgílio para também fazer aqui a sua explanação quanto à realidade angolana. Eu acho que é esse que ele poderá nos brindar. Já digo que o Virgílio eu acho que é muito mais top. Eu gosto de ouvir o Virgílio, então, e ouvindo o professor, eu acho que é uma bela dupla, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Eu tenho a palavra, Virgílio. Bom, eu começo por dizer que eu prefiro ser o Messi por vários fatores, por ser adepto do Barcelona e por ser baixinho. Bom, Laurindo, Carlos, eu não sei se estão em condições de projetar a minha apresentação. Estamos sim, Virgílio. E por seres também o mais novo, tens de ser o Messi por seres o mais novo. Exatamente. Carlos, por favor, a projeção da apresentação. Enquanto esperamos a apresentação, vou fazer aqui um breve insight sobre aquilo que eu trago para vocês. Bom, o tema da ética negocial e o compliance é um tema que, se calhar, eu estou profundamente de acordo com o professor Eduardo. Acho que devia ser uma licenciatura. Tal como hoje já começa a existir uma licenciatura sobre auditoria, já faz sentido ter uma licenciatura sobre compliance e ética. E já conseguem ver? Sim, eu consigo ver, acho que todos conseguem ver. Bom, e acho que o mais importante, e é com isto, e é nesse sentido que eu preparei a minha apresentação, o mais importante não é trazer um conjunto de direitos, um conjunto de conceitos baseados em leis, porque nós temos leis muito bonitas e muito bem aprovadas. Só para efeito de estatística, em 2015, Angola era o país do mundo com mais legislação para todas as áreas de atividade, mas depois, quando fôssemos ver a aplicação prática dessa legislação, era uma decepção, era um desastre tremendo. E por outro lado, eu acho que no caso angolano, o direito ou a forma como as leis são produzidas tem contribuído, de certa forma, para a diminuição da necessidade das pessoas implementarem uma cultura mais ética e mais compliance naquilo que é a gestão dos negócios, porque a qualidade ou a literacia jurídica é muito baixa comparativamente à produção legislativa. E, portanto, o que eu trago para vocês hoje é um conjunto de reflexões com base naquilo que é uma realidade prática e uma experiência vivida. Falando de ética, Carlos, pode avançar, por favor, o slide seguinte. Falando de ética, nós temos sempre que pensar que não é um conceito novo, mas se calhar é dos conceitos antigos mais negligenciados ou mais violados a nível da evolução da humanidade. A ética já é um tema que é debatido desde os anos 400 a.C., e segundo dados históricos é Platão aquele que dedicou-se numa primeira fase a abordar questões relacionadas à ética. Mas o que é de facto ética? O que é que nós podemos perceber como sendo ética e o que é que ela traz de facto em termos de vantagem para os negócios? Nós temos 4 conceitos muito simples que procuram resumir aquilo que é a ética. E o primeiro conceito sobre ética eu fui buscar de um filósofo que eu gosto muito de acompanhar, é brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que a ética é o conjunto de princípios e valores que ajudam-nos a decidir sobre aquilo que queremos, podemos e devemos fazer. Aliás, o Mário Sérgio Cortella apresenta essa definição num vídeo bastante viral, num programa de uma cadeia televisiva, onde ele continua dizendo que, por exemplo, nem tudo o que eu quero posso, nem tudo o que eu posso devo. Portanto, essa é a questão fundamental que nós temos que levar naquilo que é a gestão do nosso negócio dia a dia. E a partir destes valores e princípios, nós começamos a entrar para aquilo que é o conceito de ética empresarial, ética corporativa e o compliance corporativo. Se nós olharmos para os 3 conceitos, nós vamos perceber que existem elementos comuns sobremaneira em todos eles. E, desde logo,
temos que destacar a figura do conjunto de princípios, regras e sempre uma visão moralista daquilo que é a aplicação das regras de gestão do negócio. E o compliance corporativo nasce também nesse espírito. Aliás, há quem diga que a ética acaba por ser uma das ciências auxiliares do compliance. Eu concordo plenamente, e o compliance corporativo nunca é efetivo e nunca será efetivo se não for com base numa ética a partir dos seus elementos de gestão. E depois é muito importante que nós percebamos que a ética só é ética quando nós temos uma capacidade de negar, mas negar com responsabilidade. Claro que há uma expressão que aparece muito nos filmes de ação, principalmente filmes de mafiosos, que é todo mundo tem um valor, todo mundo sabe quanto é que vale o seu silêncio ou a sua decisão. Mas a questão fundamental é, será que o valor das pessoas, sob o ponto de vista também de gestão de negócio, está de facto associado àquilo que é o valor financeiro, as vantagens financeiras, ou sim naquilo que é a capacidade destas pessoas transmitirem resultados e resultados alicerçados num conjunto de princípios éticos. Por isso que nós temos aqui essa nota adicional para que todos reflitamos que a ética é uma ciência de negação responsável. E esta negação responsável é toda aquela que vai nos permitir perceber lá mais para frente, quando nós falamos das dinamites, o que é que nós devemos fazer para evitar um conjunto de princípios não éticos e não compliance na gestão do nosso negócio. E, como tudo, nós temos sempre que encontrar um denominador comum. Por isso que nós temos ali uma fórmula ética muito interessante que dá muito para pensar em todos nós, que é a ética adicionada à transparência oferece crescimento sólido e duradouro ao negócio. E o que é de facto relevante perceber na fórmula da ética que nós trazemos para vocês? É que o denominador comum nunca se altera, ou seja, independentemente daquilo que forem as circunstâncias ou os princípios de gestão que nós implementamos, nós sempre vamos fazer negócio, porque a empresa ou negócio, enquanto está ativo, tem sempre possibilidade de relacionar-se com outras partes e enquanto existir o binômio procura e oferta. Mas quando um negócio não tem ética, não tem transparência, não tem princípios, acaba por entrar mais no campo das negociatas do que o negócio propriamente dito. É muito importante e o professor Eduardo toca num aspecto muito relevante, que é a legitimidade do FCPA sobre outras jurisdições ou sobre empresas de outras jurisdições. É muito importante que nós percebamos que a corrupção não é a regra, mas é sim a exceção. E quando nós falamos, por exemplo, da legitimidade, quando nós questionamos, não diria falamos, mas quando nós questionamos a legitimidade do FCPA, que é a entidade norte-americana que promove um conjunto de princípios contra a corrupção em mercados petrolíferos e também com extensão para outros mercados, principalmente financeiros, nós temos que perceber que a legitimidade aparece do poder econômico que os americanos têm sobre várias nações, para não dizer sobre o globo todo. E este poder econômico permite-lhes decidir, dentro dos seus padrões, quem é ético e quem não é transparente. E no caso da Angola, nós até podíamos fazer um outro webinar só para falarmos da crise das divisas, principalmente dos dólares, de 2014 até o momento em que nós temos vivido. Claro, há muitas pessoas que defendem uma retórica diferente, de que Angola não tem crise de dólares. É uma questão de respeitar, são opiniões, mas nós temos que começar a olhar para o mercado sob o ponto de vista prático. E a questão que nós fazemos sempre é, de todas as pessoas que estão aqui conosco, quantas pessoas nos últimos 12, 15 ou se calhar 18 meses fizeram uma operação em dólares a partir de um banco? Isso é uma questão para todos refletirmos e para nós percebermos que o negócio há de existir sempre, mas a ética e a transparência fazem toda a diferença. E por exemplo, esta semana nós temos visto um esforço muito forte do executivo angolano para promover o processo de exportação
para os mercados internacionais, e nós temos que perceber que Angola só vai exportar para os mercados internacionais quando for possível as empresas angolanas transmitirem um sinal de transparência e de ética para os mercados internacionais. Ontem o Diodato e a professora Chavelli disseram uma coisa muito interessante que eu gostei de ouvir, é que a questão da prevenção do risco de branqueamento de capitais não tem que estar associada à visão que nós temos de dentro. Nós temos que perceber como as outras partes, as outras pessoas, principalmente os mercados internacionais, olham para nós. E para nós respondermos a esta pergunta, no caso da Angola, nós só precisamos entrar para duas estatísticas. A estatística do Banco Mundial sobre o ambiente de negócio em Angola e a estatística do índice de corrupção promovido pela Transparência Internacional. E nós vamos começar a perceber o que é que nós somos do ponto de vista de ética e transparência nos negócios. Okay? Carlos, por favor. Bom, nós, e o professor Eduardo também já fez essa reflexão, nós podemos ter tudo muito bem orientado do ponto de vista de produção legal, do ponto de vista de produção normativa, mas nós barramos sempre naquilo que se chama o make-up compliance, sem ferir a sensibilidade das senhoras que estão aqui conosco. Nós temos que perceber que uma maquiagem é uma apresentação que nós levamos para a nossa contraparte, para o público, mas com um tempo bastante limitado. Eu, por exemplo, já ouvi várias senhoras reclamarem que depois de uma determinada hora a maquiagem no rosto começa a ser bastante desconfortável. E é precisamente essa maquiagem que nós temos que evitar na gestão dos nossos negócios, não tendo um compliance apenas cosmético, mas que depois na prática não aplicamos. E como é que nós começamos a violar os nossos princípios éticos e de compliance na gestão do negócio? É precisamente com a aplicação das chamadas dinamites. Para aqueles que estão familiarizados com a gíria bélica, saberão melhor do que eu que TNT é um tipo de dinamite que era muito, se calhar ainda é usado nas guerras para combater os inimigos. E existem um conjunto de expressões, estas não são todas as expressões, não é um universo acabado, que se nós começarmos a olhar, se nós começarmos a refletir, vamos perceber que os padrões éticos e de compliance na gestão do nosso negócio começam logo a cair. Por exemplo, todos fazem isso. O PCA da empresa Só Angola disse-me que não está a declarar todos os impostos. Nós temos um conjunto de expressão. Tem uma que eu gosto especialmente, que é a última. Ela é dos nossos. Ela é dos nossos, geralmente significa o quê? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa errada que nós, e se calhar vai fazer em dobro, e não vai permitir, por um lado, que nós sejamos descobertos e, por outro lado, não nos vai denunciar. Fazendo aqui uma ponta aquilo que o professor Eduardo dizia sobre o problema da Lava Jato, sobre o problema da Lava Jato e do mensalão que houve no Brasil. Eu agora fazendo assim uma simulação com o professor Eduardo. O professor Eduardo é um político e empresário brasileiro, eu sou um político e empresário angolano, e encontramos-nos num jantar de negócios e nós percebemos que ele é dos meus e eu sou dos dele, portanto, ele é dos nossos, e nós começamos a montar a Operação Lava Jato, e tudo o resto é o conjunto de denúncias públicas que cada vez mais tem aparecido no consórcio de jornalistas, o Luanda Leaks e todo o resto, e portanto, nós temos empresários de confiança. Obrigado, professor Eduardo. Os empresários de confiança são sempre aqueles que são dos nossos. Portanto, é preciso ter muito cuidado com essas questões, e aqui eu chamo a responsabilidade de todos nós, que é o chamado dever de vigilância mútua. Muitas vezes, o que se estabelece dentro das organizações é que a responsabilidade de ter ética e ser compliance está no gabinete de compliance, no gabinete de auditoria, no gabinete de controle interno. Não, é um erro muito grave. A responsabilidade de ter ética e ser compliance é uma responsabilidade transversal. Aliás, uma organização só consegue ser de facto compliance, só consegue ter de facto ética, quando o compliance deixa de se preocupar se ela de facto tem ou não tem. Ok? Eduardo, podemos avançar. Carlos, podemos avançar. Bom, depois,
é importante perceber o que é que nós podemos fazer para termos o mínimo, eu gosto muito da expressão mínimos olímpicos, para que o nosso negócio comece a ter um aspecto de mais ético e transparente. É importante que existam normas de conduta. Eu não acredito que exista um único negócio que faça parte de um sistema regulado que não possua um código de conduta. Aliás, é engraçado, e eu já vi em vários documentários sobre o Pablo Escobar, alguns ditadores da Idade Média e alguns ditadores também do século XX, que havia um código de honra entre os seus pares, e o código de honra era precisamente nunca defraudar a expectativa do ditador. Portanto, é inconcebível que um negócio não tenha um código de conduta e um código de ética. O segundo aspecto muito importante é que nós temos que ter uma cultura de gestão e supervisão do negócio. É o que eu dizia há pouco tempo, que é a chamada vigilância mútua. O meu colega do lado tem que estar preocupado com aquilo que eu estou a fazer e eu tenho que estar preocupado com aquilo que o meu colega está a fazer, porque senão nós vamos ter aquilo que é exatamente um encontro de compadres, onde pouco ou quase nada se consegue fazer sob o ponto de vista de prevenção dos crimes contra a ética e contra o compliance dentro do nosso negócio ou das nossas organizações. Pois, claro, é muito importante assumir padrões de compliance, mas de verdade. Quando nós falamos em assumir padrões de compliance, temos que voltar àquele conceito, àquela nota, aliás, que eu tinha nos conceitos iniciais, que é a nota da negação responsável. Se eu sei que eu sou membro da gestão de uma determinada empresa e eu tenho uma empresa que, por exemplo, fornece água, fornece combustível, fornece materiais consumíveis, e a política da minha empresa diz que quem está na minha posição não pode ter empresa a prestar em serviço, eu não devo ir ao cartório, no caso da Angola, não devo correr para o guichê único da empresa e fazer uma procuração para uma outra terceira parte representar-me e prestar serviço. Eu não estou a ser ético, não tenho uma postura de compliance. Portanto, nós temos que assumir o compliance como uma responsabilidade muito importante do nosso lado. Eu não vou correr a todas elas, eu vou parar precisamente na última, que é aquilo que eu tenho ensinado nas minhas formações, que é sobre prevenção de fraude, que é a ativação do método de substituição. E eu chamo-vos a refletirem comigo sobre um aspecto muito simples. Imaginem todos vocês que são homens ou mulheres que são administradores de uma determinada empresa e depois vocês têm uma filha que trabalha nessa empresa, mas numa posição de técnico júnior ou mesmo qualquer outra posição que não esteja a nível da diretoria da empresa. E vocês apercebem-se que a vossa filha está a ser assediada sexualmente, laboralmente ou moralmente pelo diretor da área onde ela está vinculada. Qual seria o vosso comportamento enquanto administradores desta empresa? Não precisam que respondam, podem refletir e comentar no final. De outra forma, eu pergunto-vos, se vocês fossem os acionistas de uma determinada empresa e percebessem que o colega da área financeira, da contabilidade ou da tesouraria, todos os meses, durante 5 meses, por exemplo, retirou $50 mil do caixa e manipulou os registros contabilísticos para que fosse sempre refletido que esses $50 mil estivessem lá, qual seria o vosso comportamento enquanto administradores dessa empresa, ou melhor, enquanto acionistas dessa empresa? Portanto, nós temos que perceber que o método de substituição é muito importante e eu costumo dizer que é uma das métricas mais importantes para nós termos um comportamento ético e de compliance dentro dos nossos negócios ou das nossas empresas, porque nós começamos a perceber o que é que o outro sente. Quando, antes de nós começarmos a live, nós conversávamos aqui com o professor Eduardo e eu usava a expressão que nós angolanos usamos e muito bem, que é o sentir na pele. Quando toca-nos na pele, nós temos sempre uma reação imediata. Carlos, por favor. Dentro daquilo que é um programa de integridade, nós temos sempre que ter os 3 blocos muito bem alinhados, que é o nosso padrão de conduta de gestão do negócio. Depois temos que ter as disposições regulamentares bem afinadas. O que é que são as disposições regulamentares? É o conjunto de leis, normas, princípios que são divulgados pelas entidades reguladoras e supervisoras do nosso negócio e que nós somos obrigados a cumprir.
aqui nós temos estado muito alinhados a um conceito novo e bastante importante, que é dos chamados livros brancos. Ora, os livros brancos são um conjunto de normas que todos nós temos que cumprir sob o ponto de vista da gestão de qualquer negócio e serve para qualquer área. Portanto, as disposições regulamentares são muito importantes. E depois nós temos que fazer sempre esta ligação entre aquilo que o legislador diz, que as pessoas que aprovam as leis dizem, com os nossos processos internos. Por exemplo, se aqueles que emitem as normas sobre gestão contabilística dizem que nós temos que ter um cuidado na gestão do nosso imobilizado, e nós no processo interno não temos um processo de gestão de imobilizado, nós aqui abrimos uma brecha muito grande para que um colega da empresa, um administrador, um diretor, consiga misturar aqui as suas despesas pessoais com despesas da empresa e depois fica tudo pago pela empresa, ok? Portanto, nós temos que ter, num programa de integridade, esses 3 blocos muito bem alinhados. Isto dito num webinar é fantástico, é muito simples, mas no dia a dia, quer seja na produção, quer seja na aplicação, é de uma complexidade extrema. Okay? Carlos, por favor. Bom, o que é que nos traz a gestão de um negócio com ética e com compliance? Essencialmente, 4 pilares: transparência e confiança ao mercado. Nós temos, há pouco dizia-vos eu que a IPEX, que é a Agência de Promoção das Exportações e Importações de Angola, está neste momento a promover um roadshow para que nós consigamos exportar produtos angolanos para os outros mercados financeiros. Um outro exemplo que nós estamos a viver cá em Angola tem a ver com o programa das privatizações. E a questão que eu deixo para vocês para reflexão é: nós temos, sob o ponto de vista, sob o olhar dos nossos parceiros estrangeiros, nós temos de facto uma visão de sermos um mercado transparente e de confiança. É muito importante que nós reflitamos sobre esse aspecto. E, novamente, para responder, convido-vos a ver as estatísticas do índice de transparência, do índice de corrupção em Angola e também do índice de ambiente de negócios em Angola. E nós vamos ter logo a resposta à primeira vantagem. Segundo, conseguimos ter segurança e conseguimos proteger o nosso negócio. Ora, é verdade que neste momento nós estamos todos a viver uma economia covidiana. Não existe um único setor de atividade, um único setor econômico ou produtivo que não tenha sido fortemente afetado pela pandemia. Eu acho estranho até que num período de pandemia o Elon Musk conseguiu promover uma viagem ao espaço, mas se calhar é o exemplo do Elon Musk que eu trago para que vocês reflitam sobre a segurança e proteção do negócio. Um negócio só é verdadeiramente protegido quando tem capacidade de sobreviver a choques. E todos os mercados, ciclicamente, sejam a cada 30 anos, a cada 100 anos, a cada 50 anos, têm choques e choques significativos. Nós vamos continuar a ter no mundo vários abalos a nível de 3 mercados muito importantes: mercado financeiro, mercado do oil and gas e agora o mercado das tecnologias. Mas a segurança da nossa empresa há de vir exatamente da conduta ética e de compliance que nós tivemos nos anos anteriores. Ou seja, nos anos dourados é onde nós temos que nos preparar para termos tesouraria e para fazermos parcerias rentáveis que nos permitam continuar a gestão do nosso negócio. Ontem, com bastante prazer, eu percebi que, por exemplo, o Elon Musk tem agora uma parceria com a Columbia Pictures e com a NASA para ver se em 2021 seja gravado o primeiro filme em Marte. Isto tem muito a ver com a segurança e a proteção do negócio. E também é muito importante nós percebermos que o negócio só é de facto protegido quando o consumidor sente confiança neste negócio. Qual é a empresa ou qual é o setor de atividade que mais ganhou dinheiro com a pandemia, vamos assim dizer? Setor de logística e transportes. E dentro do setor de logística e transporte, qual é o subsetor que ganhou bastante dinheiro das plataformas tecnológicas? Neste momento, se eu não estiver errado, o homem mais rico do mundo é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. E depois vem o Jack Ma, que está ali ligado ao Alibaba. São todas plataformas logísticas, onde o consumidor consegue comprar e, acima de tudo, sente-se protegido. A pergunta é, tudo lá é perfeito? Obviamente que não. Mas se nós compararmos aqueles modelos de negócio que dependem muito da decisão do chefe,
obviamente que essas empresas têm mais segurança e protegem melhor os consumidores. Também é muito importante cumprir com as disposições normativas e saber cooperar com as autoridades. Eu tenho debatido e desafiado muito os advogados angolanos a ganharem coragem e dizerem assim que o mesmo princípio ou a mesma iniciativa de quebra de sigilo que é exigida a uma instituição financeira para cooperar em matéria de investigação de crimes econômicos ligados a quadros seus ou clientes seus, deve ser implementada aos advogados sob o ponto de vista de partilhar informação relevante para a investigação criminal do seu contribuinte. E há dias eu debatia com alguns colegas se na advocacia vale tudo. Se eu for o melhor advogado de Angola, será que vale a pena defender o melhor criminoso de Angola ou o pior criminoso de Angola? Eu acho que não. Portanto, nós temos que ter aqui um filtro, a chamada negação responsável que a ética e o compliance nos oferecem. E, finalmente, claro que quem tem ética e compliance gera melhor o seu negócio e tem capacidade de crescer e crescer com regularidade. Okay? Carlos, por favor. Carlos? Juntando tudo, o que é que nós temos? Temos a possibilidade, Carlos, juntando tudo, temos a possibilidade de uma empresa ser bem-sucedida se tiver um processo de gestão com ética e assumir a real intenção de construir uma organização ética compliance. Isto são afirmações de dois grandes investigadores sobre gestão e prevenção de fraude e é muito importante para que todos nós reflitamos. E eu quero que vocês pensem sempre da seguinte forma: quando nós estamos a falar de ética e compliance no negócio, nós não estamos a falar só da ética e compliance corporativo, nós estamos a falar daquilo que é a melhoria da nossa forma de gerir o tempo. Finalmente, nós temos alguns casos de crimes que foram cometidos apenas por violações de princípios éticos. Vocês depois, quando tiverem acesso à apresentação, vão ver, por exemplo, o Deutsche Bank é o banco mais multado no mundo. A filosofia de gestão do Deutsche Bank é tão complexa que a Alemanha, o ano passado, tentou privatizar o banco e não encontrou um único investidor que quisesse adquirir as ações do Deutsche Bank. Tentou a fusão com o Commerzbank e o Commerzbank negou porque o passivo, principalmente o passivo em matérias de compliance e prevenção de fraude, é um passivo muito pesado. Carlos, por favor. Podemos avançar ao Bernie Madoff. Carlos, por favor. Pois, e temos esta aqui, se não a fraude financeira mais famosa do século XX, foi cometida pelo Bernie Madoff. É de longe a maior fraude financeira até agora cometida por uma única pessoa. Estamos a falar de 65 bilhões de dólares. E foi uma fraude cometida única e exclusivamente porque era necessário ter uma vida de luxo para além daquilo que já ganhava a partir da intermediação financeira na Bolsa de Nova York. E, finalmente, Carlos, por favor. Não, a última fraude. Pois, temos essa que é muito interessante, que eu convido-vos a ver e a investigar um bocado mais, que é de um cidadão de origem africana, mas era um cidadão suíço, muito bem instruído, com uma formação fora de série, e que simplesmente roubou ao banco suíço bastante dinheiro, estamos a falar de 2 bilhões de dólares, porque sonhou que tinha de realizar um milagre. Até hoje ele não consegue explicar qual é este milagre. Portanto, o que eu tinha em termos de apresentação para refletir convosco, era precisamente essa perspectiva. Temos que ser éticos, temos que ser compliance, temos que ser íntegros, mas acima de tudo, temos que ter uma negação responsável. Quem diz sim a tudo está sujeito a muitos erros. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Virgílio, pela belíssima apresentação. Também uma segunda aula, né? Tivemos aí uma segunda aula
Eu digo sempre, compliance é preciso a gente ir aprender no dia a dia, né? A gente vai aprendendo com as experiências. Diziam os meus professores, compliance não tem nada certo, não tem nada errado. O que vai acontecendo no dia a dia é que a gente vai tentando enquadrar na prática pelo comportamento. Então, temos aí temos 3 perguntas, né? 3 perguntas que foram feitas. Temos uma pergunta direcionada inicialmente ao professor Saad, mas eu creio que os 2 preletores poderão responder, que é o seguinte. Deixa-me ver quem é a pessoa que fez. É o Clésio Miranda. Clésio Miranda diz o seguinte: esta situação das constantes violações de regra de compliance pelas grandes empresas públicas como a Petrobras, no Brasil, e a Sonangol, em Angola, não é pelo fato de serem públicas e o próprio Estado não fiscalizar as suas próprias atividades ou empresas? Não acha que uma solução passaria pelo sistema de privatização, tornando-se mais eficiente e rentável a nível nacional e internacional? Apesar da pergunta ser direcionada ao professor Saad, eu penso que também o Virgílio, se puder dar um subsídio a esta pergunta. Professor, se puder responder. Laurindo, eu tentei ler aqui a pergunta, ela não aparece para mim, né? Ela aparece apenas para você, né? Então, queria só agradecer, eu não peguei o nome da pessoa, achei que tivesse... É o Clésio Miranda. Clésio Miranda, muito obrigado aí pelo questionamento. Esse é um questionamento muito recorrente, né? Em regra, a gente olha para o Estado, aquele paquiderme, né? Caríssimo, com as estruturas anacrônicas e lentas, né? Usando o nosso dinheiro, né? Quer dizer, esse é o imaginário que nós temos sobre a figura do Estado. Porém, Clésio, eu quero te perguntar, você já olhou para os dados da FCPA, por exemplo? Você já olhou para os escândalos corporativos das 2 últimas décadas? Você já ouviu falar em Enron? Você já ouviu falar em Siemens? Você já ouviu falar em WorldCom? Você já ouviu falar em Parmalat? Né? Quer dizer, você já ouviu falar no Wirecard, que é o mais recente? Quer dizer, como se as empresas privadas, elas próprias, fossem a Madre Teresa de Calcutá. Muito pelo contrário, né? O John Braithwaite, que é um brilhante criminólogo australiano, radicado ali nos Estados Unidos também, né? Ele tem um trabalho muito instigante chamado Socialist Sanctions, as sanções socialistas, né? Se nós vamos e expropriamos, né, as empresas privadas, ou do contrário, nós privatizamos as empresas públicas. E ele fica fazendo o teste, ele faz a experimentação sobre o que poderia ter uma melhor performance do ponto de vista ético empresarial. Não importa. Quer dizer, a discussão sobre a natureza do controle societário não implica modificações no comportamento ético empresarial. Muito menos orientação com base em multi-stakeholders, com base em integrar mais pessoas no entorno da própria empresa. Porque eu posso sim, por exemplo, ser uma grande multinacional, aquela que planta café, por exemplo, né? Ser sustainable, ser green, né? Ser o grande case campeão de responsabilidade social corporativa, ao mesmo tempo em que ela cria uma cobertura moral, né, para cometer outras infrações do tipo algo bastante comum aqui no Brasil, que é a escravidão moderna, ou no nosso caso do Código Penal brasileiro, artigo 149, redução à condição análoga de escravo. Né? Então eu crio coberturas morais, não precisa nem ser comportamento antiético. Tá? Agora, qual que é a sofisticação, qual que é a beleza do estudo da empresa pública? É tentar identificar as origens, as fontes da sua agência moral. Qual que é a agência moral de uma empresa pública? É afetar diretamente no seu capital social, que é meu, que é seu, que é de todos nós.
né? Daí que ela tem um outro tipo de accountability, um outro tipo de necessidade de compartilhar os seus benefícios, não só com o entorno da empresa, mas com todo o país, né? Essa é a sofisticação do estudo daquilo que a gente conhece como public compliance ou compliance no setor público. Tá? Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu estou à disposição para seguir no debate, Clésio, se você achar que é o caso. Tá? Obrigado. Eu aqui, adicionando um bocado, eu parto do primeiro princípio, se calhar podemos considerar que o princípio basilar. O Estado só vai ter capacidade fiscalizadora se tiver menos capacidade de intervenção sob o ponto de vista de produção econômica. Há duas coisas que eu sou bastante adverso. Número um, é uma economia que funcione com base em leis, que é o nosso caso. Número dois, é uma grande concentração de capital e capacidade operacional em empresas públicas, porque isto depois retira a essência do Estado sob o ponto de vista de fiscalização e também sob o ponto de vista de supervisão. Este é um ponto muito importante. O outro ponto bastante relevante, e estou completamente alinhado ao professor Eduardo, na minha opinião, deviam deixar de existir esses prémios fantásticos, mirabolantes, que são entregues às empresas e depois são exibidos certificados de health responsibility, mas que depois, por trás, não se faz absolutamente nada. Por exemplo, eu acho um completo absurdo que um país tão poluente como Angola tenha empresas com certificado de responsabilidade ambiental zero. Por quê? Porque isso depois oferece uma máscara para o cometimento de outras fraudes. E aí, por exemplo, nós quando olhamos para aquilo que é a penalização das pessoas coletivas com base na Lei 3/14 dos crimes subjacentes ao branqueamento de capitais, temos ali uma panóplia de crimes que nós podemos ver que vão desde a gestão do topo, desde fraude, suborno, desde sonegação fiscal, desde lenocínio, exploração sexual de menores em contrapartidas financeiras, até crimes ambientais, mas depois não conseguimos ter uma avaliação de valor sobre aquilo que é a sanção aplicada a essas empresas. Portanto, o que eu acho que é muito importante que o Estado tem de fazer, e se calhar o caminho está a ser construído com o programa de privatizações, é deixar de ser parte da atividade econômica sob o ponto de vista de produção e passar à atividade econômica sob o ponto de vista de supervisão e fiscalização. Obrigado. Penso que é um tema, uma das questões que o Virgílio trouxe aqui também, a questão do engessamento jurídico, né? A questão da judicialização. O professor Saad pode muito bem até falar a questão da judicialização do setor econômico, e que hoje é muito judicializado, a questão jurídica que entra muito nesse arcabouço. Mas indo nas perguntas, tem aqui duas perguntas, na qual que eu vou direcionar aqui ao professor Saad. Qual é a visão do professor na aplicação do direito penal na pessoa jurídica que eticamente não respeitam as regras do negócio? E tem uma segunda pergunta, mas não sei se o professor prefere que eu faça logo as duas perguntas ou faço essa e depois o professor responde. Se o Virgílio também puder dar algum subsídio, será muito bom. Quer dizer, a atribuição de responsabilidade penal deveria incidir se ela comete um delito, um crime previsto num tipo penal, né? Agora, talvez a pergunta seja atribuição de responsabilidade moral à empresa por uma infração ética, né? E aí aquela coisa de você assumir ou não a responsabilidade por exemplo, uma problematic accountability, por uma prestação de contas problemática, ou por uma prestação de contas cúmplice com dinâmicas autoritárias, com violação de direitos humanos, ou com planejamento tributário agressivo, etc. Né? E daí hoje existe essa tendência de fazer o giro da responsabilidade social corporativa para a responsabilidade política corporativa, né? Na medida em que você reconhece os limites da sua obrigação moral e a importância disso na qualidade das próprias estruturas de mercado, das próprias redes contratuais, né? Esse é um debate ético profundo, né?
que também está envolvido numa série de retóricas, de estratégias de mercado, que não necessariamente expressam a autenticidade do comportamento, né? Tal qual o brilhante professor americano Laufer sempre diz, né? A ausência do remorso corporativo. Né? Então, a responsabilidade moral ali deveria incidir sobre o business remorse, né? Como é que a empresa de fato pede desculpas, né? Mas essa desculpa não é uma retórica de marketing empresarial, né? Por exemplo, né? Quer dizer, a gente tem ali 6, 7 décadas de exploração das construções civis nos nossos países e aquela empresa foi e pediu desculpas. Muito obrigado pelas suas desculpas, né? Você destrói a perspectiva de futuro dos cidadãos brasileiros e angolanos, né? Em alguns casos, as empresas podem até vitimizar e no nível assim, de destruição irreversível das estruturas de mercado, como disse o Virgílio agora há pouco, nesse mundo covidiano, né? A inviabilidade de reconversão industrial para aquilo que é essencial, né? Quer dizer, o Brasil hoje tem crises alimentares aí, discutindo, por exemplo, a questão do arroz, né? Que é um produto essencial no cotidiano do brasileiro, né? Dificuldades de manter a cadeia logística de produção, ou no caso agora que se discute no estado do Rio de Janeiro, né, o desvio, né, do dinheiro que iria para a construção dos hospitais de campanha e compra dos aparelhos respiratórios para atendimento emergencial de Covid, né? Então, assim, nós temos esse dilema essencial que partilha, sim, da assunção de uma obrigação moral e de apologias corporativas, mas que não sejam reduzidas à estratégia de mercado, né? Ai, desculpa, tá? Muito obrigado pela sua desculpa. O que você vai fazer com isso? Né? Para além do mero reconhecimento, que é importante, é o primeiro passo da responsabilização, tá? Mas práticas sociais efetivas e mensuráveis. E eu queria fazer aqui também, talvez voltando para o aspecto da responsabilidade penal, né? Não basta a mera confiança nos programas de compliance. O programa de compliance tem que estar submetido a uma métrica objetiva da sua efetividade. Ele tem que ser submetido a uma avaliação. Essa avaliação tem que entender não só se ele é legítimo, mas também se ele é necessário. Nós temos uma série de empresas, por exemplo, a estrutura societária brasileira, imagino que a angolana vá na mesma linha, não é a mega estrutura das gigantes capilares, o povo que vocês mencionaram aí agora há pouco, né, das grandes empresas de capital aberto norte-americanas. São pequenas, né, são estruturas societárias pequenas que não demandam muitas vezes tanta sofisticação, que nunca ouviram falar na palavra compliance, mas também tampouco se envolveram em infrações econômicas, podem ser muito mais éticas do que as estruturas gigantescas que, aliás, no nosso caso, que nos une Brasil e Angola, no mesmo corredor do departamento de compliance, eu tinha o departamento de operações estruturadas. Quer dizer, não é só legitimidade, é mostrar onde as estruturas, as funções de compliance vão fazer de fato diferença, e diferença mensurada da sua influência no comportamento ético da empresa. É assim que a gente pode crescer bastante enquanto cooperação científica Brasil e Angola, né? Virgílio, se puder... Olha, eu adicionava um aspecto e completamente de acordo com a professora Eduardo, mas acho que o ponto fundamental também é percebermos qual é o valor da ética nas organizações angolanas ou nos negócios em Angola. Ponto número 1. Segundo, nós queremos criminalizar a ética sob o ponto de vista da responsabilidade do ator ou da responsabilidade da pessoa coletiva. É muito difícil responsabilizar a pessoa coletiva, senão por aquilo que o professor disse, que é a aplicação do conjunto de multas, coimas, suspensão de licença e tudo o resto. Mas a questão fundamental é qual é o critério prévio, principalmente prévio, de verificação dos padrões éticos de um gestor. Nós temos dois instrumentos muito importantes. Nós temos o instrumento número 1, que é o registro criminal. E depois temos, para o caso de qualquer gestor, e depois para o gestor público, nós temos, por exemplo, a lei da probidade pública. Só que depois nós não conseguimos aferir, de facto, qual é o valor que se dá ao resultado destes dois instrumentos. E mais, nós misturamos o cadastro criminal com o cadastro laboral. Muitas vezes,
não há cadastro criminal, porque eu tenho capacidade de subornar procurador, juiz, promotor, no caso da terminologia brasileira, e aquilo desaparece. Por exemplo, eu peço desculpas aos meus amigos benfiquistas que estão aqui na live, o presidente do Sport Lisboa e Benfica, um clube de Portugal, está acusado num processo que é a Operação Lex, o suborno a autoridades, incluindo um juiz desembargador que vai acusado no mesmo processo. O que é que o presidente vai acusado, ainda é acusado, não significa que já foi condenado, de ter subornado esse juiz para que os processos desaparecessem. Ora, é preciso, nós temos aqui um fio condutor, mas que nos leva a um caminho em comum. Nós podemos ter a originação de um processo muito forte, mas se o resultado final for fraco, então de nada nos serve ter uma originação tão forte. Portanto, nós temos que ver o que é que nós queremos com a ética na gestão do nosso negócio. Obrigado. Muito bem respondido. Temos duas perguntas. Eu acho que agora eu não vou direcionar para quem vai, vou direcionar para os dois preletores, que assim fica mais fácil criar essas duas visões. A outra pergunta é: quais as políticas criminais de restaurações empresariais precisam ser aplicadas às pequenas e às grandes empresas que cometem crimes de corrupção, fraude e concorrência desleal? E a segunda pergunta, acho que a última pergunta que nós temos aqui, eu vou deixar para após a resposta dessa pergunta, que aí fechamos já com o nosso evento. Talvez agora, professor ou Virgílio... Eu deixo o professor Eduardo por ser criminalista e eu depois dou ali sequência ao tema. Bem claro, né? Aqui o verdadeiro professor é o Virgílio, aqui, né? Que tem nos ensinado aqui, né? Por favor. Eu fico até constrangido fazendo referência a mim como professor. Eduardo, por favor, tá? Não se acanhe quanto a isso, né? Vamos, como disse a expressão que eu gostei muito, até anotei no meu caderno aqui, a expressão do Virgílio, ele falou em doutoromania, né? Achei fascinante. Quer dizer, eu ia dizendo que a questão da restauração das pequenas e médias empresas. Em primeiro lugar, né, o Virgílio tocou de forma muito sensível no fato de que, ao expandir o alcance do sistema de justiça criminal, ele pode também reproduzir os níveis de seletividade da criminalidade tradicional. Né? Veja, após a crise dos subprimes nos Estados Unidos em 2008, o único banco que teve que fazer a sua defesa perante as autoridades americanas foi um pequeno banco chinês, chamado Abacus. Né? Olha para as ações do Tribunal Penal Internacional. Se eles não reproduzem no âmbito internacional a mesma seletividade dos sistemas domésticos. Não seria diferente na criminalidade dos poderosos. Não seria diferente em relação à criminalidade corporativa. Então, a gente tem que tomar essa devida cautela para não ser uma mera expansão do sistema de justiça criminal, mas sim priorização do exercício do controle social formal, voltado para uma convergência com as estratégias de controle social informal. E aqui eu uso bastante a plataforma, sim, do brilhante criminólogo chamado William Lawford. Tá? Muito bem. Assentado isso, o risco que nós corremos nessa seletividade é que as empresas que detêm defesas corporativas de capacidade de exercer custos de compliance, não para a cooperação, mas para se distanciar das autoridades fiscalizadoras e reguladoras, das autoridades públicas, né? Onde é que vai incidir a responsabilidade penal? Em quem não tem dinheiro para contratar as defesas corporativas e para ampliar os seus custos de transação com compliance. Esse é um outro risco. Esse é um uso ilegítimo também, igualmente ilegítimo, das estruturas de compliance. Quando a gente olha para a pequena e média empresa, a gente tem que olhar, sobretudo no mundo covidiano, que faz referência do Virgílio, as pequenas e médias empresas mal estão fechando o balanço no final do ano. Como é que você vai exigir delas ampliar os seus custos de transação com compliance? Nós precisamos utilizar imaginação criminológica e ética para desenvolver soluções inovadoras para elas. Por exemplo, um pool de compliance para pequenas e médias empresas, um compliance officer para esse pool de compliance. Né?
que as empresas líderes de mercado reconheçam a sua centralidade na cadeia de produção e não usem estratégias de due diligence ou investigações internas para excluir os pequenos como players, como fornecedores ou contratantes, mas, pelo contrário, para criar capacitações, para fornecer-lhes todas as condições de cumprimento de dever, todas as condições de melhorar as suas estruturas de compliance. Essa é uma liderança de private regulation, de regulação privada, a partir da qual as empresas reconhecem a sua liderança e exercem legitimamente essa liderança, melhorando estruturas de mercado e redes contratuais. Então, essa é a capacidade, na linguagem que você utilizou, a restauração, né, para as pequenas e médias, restauração possível para as pequenas e médias empresas. Bom, na minha opinião. Virgílio? Plenamente de acordo ao professor Eduardo. Eu acho que nós temos aqui dois problemas que são problemas distintos, mas podem originar consequências semelhantes. Número um é que nós temos os mesmos padrões de compliance para grandes empresas, pequenas e médias empresas, e número dois, nós temos o mesmo regime sancionatório. Ou seja, e eu dou aqui um exemplo da gestão do dia a dia. Numa grande empresa, e no caso da Angola, são geralmente as empresas do setor petrolífero, setor financeiro e de construção civil. Quando existe uma multa de 14 milhões de kwanzas aplicada pela violação de um requisito legal de compliance de gestão de um contrato que lhe vale a 140 milhões de kwanza, a empresa paga simplesmente essa multa e segue com o contrato. No caso de uma média e pequena empresa, já é impossível, porque essa multa gera uma ruptura de caixa significativa e há casos até que pode pôr em causa a continuidade da operação. Portanto, aqui acabamos por ter um regime híbrido, mas injusto. E o que tem que acontecer é exatamente isso que o professor Eduardo diz. Nós temos aqui que separar, temos que permitir que as grandes empresas exerçam uma atividade de quase certificar a capacidade operacional, ética e de compliance das médias e pequenas empresas, e depois temos que ter um regime sancionatório que consiga responder àquilo que é a fraude de facto cometida nas médias e pequenas empresas. Obrigado. Eu acho que o debate a conversa está tão boa, está muito boa, agradável, que dizia eu que seria a última questão, mas aí surgiu mais uma questão. Não sei se o Eduardo ainda tem mais algum tempinho para me responder mais duas questões. E o Virgílio também, o vosso tempo, gostaríamos aqui de saber, para vermos a gestão do tempo, se ainda há possibilidade de colocarmos duas últimas questões. Na verdade, eu queria fazer um pequeno convite aqui. Não, eu posso fazer depois, desculpa, eu não vou interromper a sua dinâmica. É que, enquanto vocês estavam discutindo, uma das lições de casa que eu não fiz, que eu deveria ter feito, era avaliar o programa de compliance da Sonangol, né? E aí, enquanto vocês estavam discutindo, surgiu o nome da Sonangol no nosso diálogo, eu fui fazer a lição de casa aqui no Brasil, né? Nós não vamos demorar muito em verificar que os instrumentos da Sonangol não são diferentes da Petrobras. Agora, não são diferentes de qualquer oil and gas chinesa, de qualquer oil and gas francesa, mexicana ou norte-americana. Agora, por que é que a angolana e a brasileira são objeto da atuação das autoridades de enforcement? Por que que o FCPA vem nessas aqui e não vai nas outras, sendo que as suas estruturas de compliance muito diferentes não o são? Poder econômico dos seus estados. Poder econômico. Exatamente. Até porque, Laurindo, desculpa, não te esqueças da questão. Só olhando para aqui, para esse ponto do professor Eduardo, por exemplo, a Arábia Saudita farta-se de cometer violações a nível de compliance e o FCPA não tem ação sobre a Arábia Saudita. Porque se a Arábia Saudita disser shutdown petróleo, é o colapso a nível mundial.
Portanto, aqui nós temos que ter sempre um elemento de peso que faça a diferença na aplicação. E isso traz um outro tema, é muito importante que o professor Eduardo levante isso. Traz um outro tema que é da Justiça Penal Internacional. Nós, por exemplo, temos antigos ditadores sul-americanos, asiáticos, julgados no Tribunal Penal Internacional, e até hoje o senhor George Bush Filho nunca foi ao Tribunal Penal Internacional justificar-se porque que invadiu o Iraque por armas de destruição em massa que não existiam. Portanto, aqui a Justiça Penal Internacional é extremamente complexa, ok? Laurindo, faz favor. Olha, o Virgílio acabou de me cutucar porque na universidade a gente às vezes quando debate, por ser eu angolano, e muitas das vezes os colegas trazem a questão dos direitos universais como sendo o epicentro, a Europa, né? E às vezes olham para o continente africano, só para fazer aqui um comentário rápido, olham para o continente africano como se fosse Europa, ou seja, pegam toda aquela raiz da Europa, dos direitos fundamentais e olham para os nossos valores éticos e acabam por criminalizar todas aquelas questões culturais de que nós temos como africanos, entendendo que aquilo não é válido para a Europa, não é válido para a América. E uma vez eu disse ao meu colega, o que não é válido para ti, para mim é válido porque é a minha cultura. Tal como eu vou respeitar a tua cultura, tal como eu vou respeitar a Europa. Então são questões que às vezes, até do ponto de vista internacional da legislação, não cumprem, não seguem o ritmo de África. Nós sempre somos deixados de lado, assim podemos assim dizer, né? No canto, somos deixados pelo canto. Então isto é uma reflexão que nós, com este debate aqui com o professor Eduardo, né, que a gente até pode trazer outras pessoas mais para discutirmos outros temas muito mais ricos desse ponto de vista internacional. Para pegar aqui a pergunta, para não perder mais tempo, né, o Carlos dizia que essa questão da Covid-19, dentre outros temas, que pode vir a resultar em muitos processos de responsabilização criminal, ou seja, a questão da Covid-19 que nós temos assistido, o Eduardo falou muito bem da questão do Rio de Janeiro, não só a questão do Rio de Janeiro, nós temos a questão aqui de Santa Catarina, onde eu estou, Florianópolis, onde tivemos desencadeamento o secretário de Estado da Saúde também acabou se demitindo por questões mesmo de gestão dos respiradores. Temos aí outros estados que foram acontecer, não conheço muito na nossa questão da realidade angolana. Mas aqui o Carlos coloca uma questão. Que controle se tem feito em relação às aquisições para as situações de emergências? Que ética moral tem sido observada? Aliás, só para complementar a questão, na verdade, era tentar, gostava de ouvir do Virgílio e do Eduardo, como é que é possível, numa situação emergencial como esta toda, que foi desencadeada pela Covid, não é? Em que não havia suprimentos disponíveis para todos, não é? Como é que é possível, num ambiente destes, poder ainda assim, quem vai contratar, poder se lembrar que tem que fazer um negócio ético, muitas das vezes é fornecedor único, muitas das vezes é o tal dos nossos, como o Virgílio muito bem disse na apresentação. Olha, Carlos, eu começava por responder taxativamente que numa situação emergencial não há controle. Pronto. Primeiro temos que nos posicionar e assumir que não há controle. Aliás, eu vou lhe dar um exemplo, Carlos. Eu tenho amigos auditores de bancos que desde março até hoje não contam o cofre de uma agência bancária. Eu já disse aos meus amigos, quando eles entrarem para esses cofres vão encontrar duas coisas, ratos e autorizações de débito, mas dinheiro tenho sérias dúvidas que hão de encontrar, porque entretanto essas agências que não têm sido contadas pelos auditores, por exemplo, têm tido operações para servir o mercado. Então, este é o problema que nós temos. O Laurindo falou de um conjunto de problemas. E muita transação de base digital. Muita transação. Exatamente, já vamos chegar aí. O Laurindo tem dito, aliás, o Laurindo falou da questão desses desvios nas aquisições de produtos e serviços, e em Angola nós também tivemos o nosso filme
fantástico. Nós pagamos $1 milhão para um voo que devia trazer material de biossegurança da Ethiopia Airlines e trouxe simplesmente material comercial. A verdade é que suspendeu-se o voo, suspendeu-se o contrato, abriu-se inquérito e parece-me que a culpa vai morrer solteira. Portanto, o problema que nós temos aqui nas situações de emergência é que a autorização é de não controlar e simplesmente fazer. Os melhores assaltos na história americana, e eu gosto muito dos Estados Unidos para perceber o crime sob o ponto de vista da execução. Os melhores assaltos nos Estados Unidos, principalmente a bancos, aconteceram depois de uma simulação de incêndio e na equipa de bombeiros estavam os bandidos. Quando foram apagar o fogo, saíram com umas malas interessantes de dinheiro. Nós temos que perceber que numa situação de emergência, a orientação é executar e jamais controlar. Vamos controlar depois ou num dia qualquer. Portanto, o que é que tem que ser feito na situação de emergência? Nós temos, e eu já tenho aconselhado os meus colegas das áreas da auditoria, esqueçam os vossos planos de auditoria, que já não têm eficácia e efetividade alguma, porque vocês, por exemplo, planearam visitar um conjunto de unidades de estrutura nos 12 meses e não vai acontecer. E sejam criativos. Acordem num belo dia e peçam os ficheiros contabilísticos de março, por exemplo, a junho. E vejam que transações foram efetuadas. As transações de maior volume, por exemplo, em moeda estrangeira, peçam os suportes e garantam que houve lá a conformidade toda no processo. Portanto, não há controle, Carlos. É preciso perceber que não há controle. Ou se existir controle, não é efetivo. E, portanto, o que nós vamos ter são muitos problemas lá mais para frente. Apenas para complementar, então, que com muita propriedade disse o Virgílio, no âmbito das auditoras, né, eu faço aqui, então, eu estico o comentário para o âmbito da consultoria jurídica. Né? O contexto de emergência, na verdade, ele impacta também a forma como se produz a análise de risco. Né? Que no fim da história, a análise de risco exclusiva ou meramente jurídica, ela acaba incorrendo numa série de falsos, ou falsa percepção do controle. Né? Ela cria falsos positivos ou falsos negativos. Eu olho para a lei e falo, isso pode, isso não pode, conforme a lei. É uma análise muito fria, né? Uma análise muito fria da construção de sentido da norma, né? Mas também uma análise que não tem condição de previsão nenhuma a respeito da atuação das autoridades públicas. Né? Então, onde eu digo, não, aqui tem um risco, e não tem risco nenhum. Né? Eu ingesto o negócio, eu fico com medo, eu digo, não siga adiante com essa operação que vai te dar problema, mas na verdade não tem problema nenhum. Né? Ou falso negativo, eu digo que não tem risco nenhum, vem uma autoridade pública ali e acaba trazendo um enorme problema para aquela pessoa que você está oferecendo, para o seu consulente. Né? O contexto pandêmico ali, o contexto covidiano, para parafrasear o Virgílio, né, também gera uma questão de falso em relação às contingências. Nessas situações de comportamento ético, vale dizer legítimo, pode ser contra a lei. Eu posso ter que autorizar uma contratação emergencial justamente movida por um estado de necessidade, ou por uma inexigibilidade de conduta adversa, ou porque eu não tenho forma de não fazer aquilo e não deixar de salvar vidas. Né? Esse é o dilema ético. Né? Essa é a consultoria de compliance que deveria vir acompanhada de algumas coisas, por exemplo, de gestão de crises. Né? O instrumento de gestão de crise é essencial para esses contextos de pandemia, a depender do perfil da própria empresa. Né? Antigamente a gente pensava em gestão de crise só em relação ao erro. Né? Todas as pessoas podem errar, mesmo uma pessoa tão moralmente estruturada como o Laurindo. Veja, o Laurindo está em Florianópolis, né? Está perto de grandes paraísos naturais, não obstante ele está dedicando o tempo dele a promover o debate científico. Mas mesmo essa pessoa de beleza humana pode errar também, pode também cometer delitos, né? Good people do bad things. Shit happens com todo mundo. Né? Assim como as boas empresas, assim como o mais sofisticado programa de compliance também pode errar.
O erro faz parte do programa de compliance, por isso que também deve fazer parte a forma como você reage a esse erro, vale dizer a gestão de crises. Só que essa gestão de crises se transforma no contexto pandêmico para a readiness, a noção de estar preparado para. Você está preparado para a reconversão industrial imediata? Você está preparado para reconduzir a sua cadeia produtiva em torno daquilo que é essencial amanhã? Você está preparado para todo mundo recolhido em casa no dia de amanhã? Você entende? Você está preparado para uma possível incapacidade de arrecadar? Você está preparado para uma possível incapacidade da sua cadeia de produção não funcionar, né? Da logística dos fornecedores, por exemplo, falhar, dos distribuidores, etc. Então, essa é a mudança essencial que trouxe para a gestão de crise. E no caso, na pergunta concreta que foi feita aí, a gestão de crise deve saber sim se posicionar com base em evidências científicas sobre o impacto positivo na vida das pessoas, para dizer, olha, esse comportamento aqui em tese não estava conforme a lei, mas ele tinha enorme legitimidade porque eu estava salvando a vida das pessoas, né? Então esse é se eu faço isso com base em métrica científica. Obrigado, Eduardo. Temos a última questão e um comentário. Depois disso, creio que podemos fechar o debate. Creio que o Virgílio, perdemos o Virgílio por alguns instantes. Ok. Não o vejo. Tá. Vou entrar. Deixa eu ver aqui. Tá, mas eu vou direcionar a pergunta enquanto o Virgílio entra e em seguida, depois, quem sabe, voltar a colocar a mesma pergunta para o Virgílio. A outra pergunta, a nossa última pergunta é da Márcia Vasconcelos, certo? A Márcia diz o seguinte: como se pode desmembrar o crime de branqueamento de capitais nas atividades do Estado? Ou seja, um dos fundamentos do crime de branqueamento de capitais é a origem ilícita do dinheiro. Não sendo o dinheiro do Estado resultado de uma atividade ilícita, como podemos aferir a criminalização neste caso? Eduardo? Eu identifiquei aqui a questão da Márcia Vasconcelos. Não sendo dinheiro resultado de uma atividade ilícita, como podemos aferir a criminalização? Eu não entendi, quer dizer, se ele não é resultado de uma atividade ilícita, não tem crime. Eu não entendi. Desculpa, Márcia, eu só queria entender um pouco melhor o seu questionamento. Agora, o mais importante de tudo, né, é incrementar os mecanismos de detecção, crime detection, da proveniência ilícita, né? Porque, do contrário, quer dizer, não tem crime. Se a proveniência é lícita, é uma transação regular, normal, como qualquer outra, né? O desmembramento em fases de lavagem de dinheiro, ele é meramente didático, né? Até a Suprema Corte Brasileira tem decidido no sentido da autonomia das fases. Basta esta mera ocultação, tá? Para caracterizar o crime de lavagem conforme a jurisprudência, a interpretação jurisprudencial brasileira. Agora, eu não sei se a sua pergunta tem a ver, Márcia, de forma indireta, você está tentando questionar o caso envolvendo o ex-presidente brasileiro Lula da Silva, né? Porque se for, aí sim, né? Quer dizer, acho que você está questionando a questão da prova da atividade ilícita, né? Aí é uma matéria de prova, não é uma matéria propriamente da construção do tipo penal, né? Tinha que se provar ou não se, quer dizer, havia imagens ali do Lula falando com o porteiro do apartamento lá, que teria sido recebido em troca de determinados favores, etc. Mas a grande questão é que, nesse caso do Lula, a falha aí é na interpretação que se faz sobre a lavagem de dinheiro. Superando a questão da prova, se conseguiu-se ou não provar que, de fato, o apartamento era dele, ele simplesmente recebeu o apartamento, né? Então, receber esse proveito não é um crime de lavagem, seria crime de corrupção. Só que, claro, né, por todo o impacto que tem o caso na mídia, etc.,
o juiz, de forma arbitrária, coloca que aquilo também é uma situação de lavagem de dinheiro. O que é pior é que, em segunda instância, né, a pena foi agravada. Não só foi revertida, quer dizer, supera a questão de prova. Vamos falar que tem ali uma prova. Né? Do ponto de vista técnico, material, o crime é corrupção, não é lavagem de dinheiro. Receber proveito. Quer dizer, não tem nem sequer a tentativa de ocultação, né? Quer dizer, eu não sei se foi isso que era a sua pergunta, se eu respondi errado, por favor, fique à vontade aí, abre o seu microfone e dialoga conosco. Eu ia dizer, a gente vai abrir uma exceção para a Márcia, no sentido se ela quiser recolocar a sua questão de forma excepcional, né, para o Eduardo poder compreender melhor. Márcia? Ela está escrevendo aqui, ó, que está esclarecida, é isso mesmo. Tá, obrigado pelo questionamento, Márcia. Tem uma produção muito boa brasileira sobre isso, se você tiver interessado, se for mesmo o caso do ex-presidente Lula da Silva, que você está interessada, enfim, deixa aqui meu e-mail, compartilho com você, enfim, estou à disposição para o que eu puder ser útil. Obrigado, professor. Temos um comentário, fazendo ainda um pequeno comentário na questão que o Eduardo acabou de responder. Claro que o caso do ex-presidente Lula foi um caso até que trouxe muita incerteza na academia, né, por conta do andamento processual, da aplicação da pena, né. Que eu até brincava com os meus colegas e eu dizia, eu sou estudante de Direito, estou na 6ª fase, se não me engano, mas a pena vai cair, porque se formos naqueles princípios básicos do direito da aplicação da pena, eu logo dizia que a pena era muito alta quando se passou pela 2ª instância, e pronto, a questão de interpretação, às vezes, da questão jurídica, acaba, às vezes, por criar uma incerteza no marco normativo. E, por último, temos aqui o doutor Virgílio já regressou, né? Temos aqui um comentário do João, que diz que o doutor Arnaldo Almeida, um especialista brasileiro na matéria, escreveu um artigo na revista Business Trace, onde ela afirma muitas empresas, em função da excessiva concentração no lucro, esquecem da ética de integridade. Será que os dois concordam com esta afirmação? Ou seja, o excesso de lucro, por vezes, leva a se esquecer da ética e da integridade. O que é que os dois preletores acham desta afirmação? Eu peço desculpas, fui contornar a rotunda rapidamente da internet, mas já estou de volta. Bom, claramente que sim, que um dos principais problemas de uma cultura ética e compliance efetiva é precisamente o lucro. Vamos lá ver. Estamos a falar sob o ponto de vista corporativo, mas vamos pensar o que é que faz com que um homem rapte uma criança ou um adolescente, mate essa criança, retire o fígado ou o rim e venda ao mercado negro. É o lucro. E enquanto existir a possibilidade de lucrar sob uma operação legítima, ou existir a possibilidade de lucrar ilegitimamente, a ética e o compliance terão sempre este problema. O que se passa nas organizações não é diferente. Quando o gestor de topo, administrador, diretor, pergunta qual é o valor da multa? É X. Qual é o valor do lucro? É Y. Principalmente se o lucro compensar 4 vezes mais o valor da multa, muitas vezes a decisão é de concluir a transação, receber a multa e pagar. Por isso que na minha apresentação eu dizia que, acima de tudo, a ética é a ciência da negação responsável. É preciso ser responsável para ser ético. Eduardo? Queria agradecer ao João Macongo pelo questionamento e dizer que aqui na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto e no PROLAN, que é o Programa de Integração da América Latina,
eu recém iniciei aqui com o nosso grupo de pesquisa um estudo sobre a agressividade no âmbito dos programas de compliance tributário, tax compliance, né? E a agressividade, eu fiz um estudo original no meu livrinho chamado Ética Negocial e Compliance, tentando demonstrar como a agressividade do comportamento corporativo é central para a consolidação da própria noção que nós entendemos sobre compliance, né, da própria formação do conceito de compliance. Veja, o que é agressividade? A agressividade só pode ser entendida em relação a um contexto concreto. O Virgílio enfatizou isso também bastante na fala dele, né? Eu fiz um estudo, quer dizer, da forma como dava para fazer, né? Quer dizer, de uma história econômica dos programas de compliance, só que, claro, história econômica eu teria que fazer síntese histórica de fontes, é claro que eu não fiz isso, tá? A infraestrutura de pesquisa científica no Brasil também não é lá as grandes maravilhas que a gente possa imaginar. Basicamente, como se diz no Brasil, é ruim, mas é o que tem, sabe? É ruim, mas é o que fiz, sabe? Mas, enfim, na transição do século XIX e início do século XX, existia nos Estados Unidos essa mesma agressividade na exploração dos recursos naturais. Os grandes contextos de oligopólios, cartelização, né? Só que quem que é agressivo em relação a quem? Né? O que estava em disputa naquele contexto, transição do século XIX e século XX? O Império Britânico, quer dizer, históricos saqueadores, né? Quer dizer, você agora vai me chamar de agressivo? Claro que não. Então, assim, na medida em que consolidou-se a presença, né, de algumas das estrelas do firmamento corporativo norte-americano, John Rockefeller, JP Morgan, Kennedy, o Firestone, etc., né, surgiram as primeiras leis para controlar a agressividade de mercado. O Sherman Act, que é a legislação antitrust anticoncorrencial norte-americana, os primeiros, na virada do século, os primeiros grandes casos de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Quer dizer, agora que é nosso, vamos reduzir essa agressividade, porque a agressividade não é um grande negócio. Antes mesmo dessa conexão automática entre agressividade e comportamento antiético, pensa na agressividade enquanto comportamento corporativo. Hoje nós celebramos 5 décadas do trabalho seminal do Milton Friedman, né, um clássico da política, da orientação liberal radical, né? A função social da empresa é maximizar o valor dos seus acionistas. 5 décadas completou lá. Curiosamente, esse pensamento de 5 décadas é ainda vigente no Brasil. O atual ministro da Economia brasileiro, né, se orgulha, né, de tentar implementar a política de 5 décadas atrás do Milton Friedman. Tá? A maximização do valor dos shareholders, a maximização do valor dos acionistas, ela não se sustenta por 2 principais razões, a interna e a externa. Internamente, a agressividade não é sustentável. As empresas agressivas têm um curso de vida, um life course muito reduzido. Enron, né? Quer dizer, grande escândalo corporativo, todo mundo turbinado, valores hipotéticos do futuro, maquiagem contábil, mas deixou de existir. Né? Discute-se hoje até que aquela empresa da construção civil que é pivô no Brasil e na Angola, essa mesmo, né, vem sendo submetida a um rearranjo societário para até mudar de nome. Tá? Aqui já mudou. Já mudou na Angola? Já. Como chama na Angola? É um nome também assim meio esquisito, mas já mudou até a logomarca. A gente consegue ver pelos estaleiros. Depois vocês me mandam primeiro, porque essa notícia, esse é um aprendizado real, né? Quer dizer, a agressividade não é um grande negócio. Vamos mandar. Por favor. Mandamos. Por favor, quero muito me informar sobre isso. Veja, a agressividade faz com que o custo de vida não seja sustentável, né? Por outro lado, a orientação para os stakeholders, para além dos shareholders, para além dos acionistas, para cada um que tem um stake, que tem um pedacinho, que tem um interesse na própria empresa, podendo ser inclusive os próprios acionistas, mas também se estendendo aos diretores, aos empregados, à comunidade do entorno, aos consumidores, etc., ela tem um rendimento, uma performance econômica muito melhor. Né? Então, mas eu insisto, João, o seu questionamento é central. Né? Entender os limites da agressividade no comportamento corporativo e
E aqui no PROLAN e na USP de Ribeirão Preto, nós começamos a fazer essa métrica no âmbito dos programas de tax compliance, de compliance. Obrigado, Eduardo. Pronto, o Virgílio havia feito uma rotunda, né? Eduardo, aqui a gente chama de rótula, né? A rótula só para português às vezes temos algumas nuances aí diferenciadas, mas é só para entender que o Virgílio foi passar aí pela rótula. Muito bem, chegamos ao final do nosso evento. Eu diria que compliance não é um tema que se esgota em um dia, nem muito menos em 24 horas. Né? É um tema bastante extenso em que podemos falar por vários e vários dias, só para vermos que tivemos aqui as duas abordagens. Temos aí o Virgílio, que eu digo que eu sou muito fã dele, e professor, eu comecei a ser fã do Eduardo pelo livro que eu até tenho aqui, que escreveu, que é um livro muito bom. Comecei a ser fã do Eduardo e me foi orientado até pelo professor Alexandre Moraes da Rosa, o professor aqui, juiz, e professor da casa daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que disse, olha, vai lá, pega o livro do Eduardo, que é muito bom, e compra o livro e comece a ler. E eu acho que eu me apaixonei pelo compliance, uma das formas que, sem aqui gesto de bajulação, mas é uma realidade, que o livro do Eduardo tem uma nuance muito ampla no âmbito internacional, não limita-se à questão da realidade simplesmente do Brasil. Né? Isto é muito bom ter uma nuance internacional, que traz aí a questão do debate da pessoa jurídica, que também pode ser um tema de um webinar, a questão da responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes em questões de compliance, né, que temos hoje várias legislações internacionais a se debater. O Brasil tem o Código, ainda não tem uma responsabilidade da pessoa jurídica do ponto de vista penal, por conta da legislação, do Código da sua Constituição. Angola também não tem, mas temos, claro, legislações que punem apenas por responsabilidades administrativas e civis. E por hoje, digamos que aprendemos bastante, queremos agradecer ao Eduardo. A Multi Compliance vai precisar muito do Eduardo, queremos agradecer ao Virgílio, a Multi Compliance também vai precisar muito do Virgílio, porque nós estamos aí com um leque de informações. Eu creio que a grande parceria agora vai ser essa, nós entrarmos em Angola. Claro, o grande objetivo da Multi Compliance é inovar a cultura do negócio, a cultura da integridade, da transparência, e pegar dessas experiências como o Brasil e demais países que já tem um caminho assim bem assente, né, que não esteja totalmente firme, mas assente para o começo das ilicitudes, da integridade, da transparência, de fazer negócio ao mundo afora. Eu vou dar 1 minuto a 2 minutos aos nossos leitores para darem uma palavra, para aqui também fecharmos. Como nosso visitante é o Eduardo, então vou privilegiar, se me permite, a Virgílio, privilegiar o Eduardo, para dar a última palavra e fecharmos também com o Virgílio. Laurindo, permita-me também, de forma muito genérica, antes de passar a palavra, Eduardo e o Virgílio, agradecer pelo nível. O nível, nós hoje tivemos um debate com abordagens de elevado nível, questões de elevado nível, tivemos uma audiência muito boa, e esta é a nota que nós queremos seguir, como disse muito bem o Laurindo, é a qualidade, elevarmos a qualidade para podermos contribuir de alguma forma para o reforço da cultura de compliance em Angola, e queremos efetivamente continuar a contar com os professores. Professor Eduardo, muito obrigado. Professor Virgílio, muito obrigado uma vez mais. A todos os presentes também nós queremos agradecer. Eu aproveito já para anunciar que nós, portanto, a partir do mês de outubro, vamos começar com algumas ações de formação no âmbito de compliance, no âmbito da governação corporativa, e vamos anunciar oportunamente. Portanto, estamos a consolidar este processo e, oportunamente, aquelas pessoas que já estão cadastradas no grupo do WhatsApp irão receber a informação. Os outros que ainda não estão e que estiverem interessados podem deixar no chat
o contacto de e-mail e o número do WhatsApp para depois poderem ser contactados. Professor Eduardo, tem o seu minuto e depois professor Virgílio, então. Carlos, Laurindo, Virgílio e todos que estão aqui presentes hoje, eu queria que vocês soubessem que, para mim, esse foi um momento histórico da minha vida, um momento muito importante para a minha vida. Um momento em que eu me abri definitivamente para os estudos africanos, sobretudo angolanos, né? É incrível como estudar a história da Angola me permite entender um pouco melhor a história do Brasil e a história de mim mesmo, né? Queria lhes dizer que esse momento é um momento muito importante pessoal para a minha vida. Muito obrigado pela oportunidade que vocês três e todos os demais presentes me ofereceram, né? E queria dizer também que a partir de hoje eu tenho total abertura para a colaboração científica com vocês, né? Sobretudo para compartilhar as experiências históricas, as aprendizagens e os erros, e os muitos erros que nós cometemos aqui no Brasil na última década, porque, afinal de contas, quando nós falamos em ética negocial e compliance, nós não estamos falando de outra coisa, senão da utilização dos recursos privados para compartilhar os benefícios com as nossas sociedades, com a sociedade brasileira e com a sociedade angolana. É isso que vai fazer com que nós sejamos líderes, mas não uma liderança tradicional, a capa da Ford, mas uma liderança transformadora para os nossos países e para os nossos povos. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço também ao convite da Multicompliance e a todos os presentes. Não é fácil atrasar o jantar para estar aqui conosco, a ouvir-nos, a debitar alguma das nossas ideias. Foi um prazer imensurável estar com todos vós, especialmente com o professor Eduardo, que pareceu-me ser um criminalista diferente dos criminalistas que eu habitualmente lido, porque não está fechado numa caixa do você fez, você cumpre. Tem uma retórica bastante aberta, bastante diferente e com certeza vamos privar em muitas sessões ainda durante o nosso caminho. De resto, é sempre um prazer. Eu costumo dizer que o meu legado está longe dos Ferraris, mas há de ser a partilha de conhecimento com quem precisar e também a absorção de conhecimento. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado. Todos nós lembremos-nos que temos a missão de deixar este mundo um pouquinho melhor. Se todos nós levarmos isto, de certeza que vamos chegar àquilo que são os nossos objetivos. Obrigado. Obrigado, Eduardo. As suas palavras foram muito comoventes. Eu acho que nós temos que ser a ponte de interação, né? A ponte do diálogo. E aqui o nosso agradecimento. E eu espero que essa abertura que hoje está aqui a cidade seja uma abertura que possa se estender. E, claro, a Multicompliance assume o compromisso. Aqui, já aproveitando, o Carlos pondo um peso nas costas do Carlos, que a Multicompliance assume o compromisso de, assim que as coisas melhorarem, vamos ter o Eduardo em Angola, vamos criar condições para termos o Eduardo em Angola para um evento que a Multicompliance está a projetar e com certeza esperamos que o Eduardo possa também nos brindar com mais conhecimento. Seguimos